Ok, vamos continuar aqui, pessoal. O que eu quero mostrar agora é dentro do diretório dist, aliás, não tem ali nada no diretório dist, então eu vou vir aqui, parar o nosso servidor, npm run build. Desse jeito, vai gerar os arquivos lá no diretório dist, tá bem? Ok. E aqui eu tenho, dentro do diretório CSS, eu tenho esse CSS aqui enorme, né? Por quê? Porque eu estou utilizando o Bootstrap. Vamos dar uma olhada nesse arquivo no meu sistema de arquivos aqui do Windows, tá? Então, Review in Explorer. Trouxe aqui para o meu outro monitor, tá aqui. Então, olha só, eu tenho, aumentar um pouquinho o zoom aqui, 139 KB, né? Provavelmente eu devo estar usando muito pouco, uma ou duas classes aqui, tá? Então o que a gente vai fazer agora é limpar esse CSS de distribuição, né? Esse CSS que vai para produção, ok? Vou fechar esse cara daqui, posso fechar esse CSS também. E essa opção, né, para limpar o CSS, ela precisa estar só em produção, ok? Então, bacana. O que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, vamos instalar o plugin que eu vou utilizar. Assim como a gente usou lá no Gulp, né, que eu utilizei o Purge CSS, aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Só que, obviamente, eu vou instalar o específico para Webpack, tá? Então, npm install Purge CSS, tudo junto aqui. Desse jeito, Webpack plugin, tá? Somente em desenvolvimento, e este cara está na versão 2.0.6, desse jeito, tá? Vou dar um Enter aqui. Ok. Agora, no meu arquivo de configuração, a primeira coisa que eu vou fazer é importá-lo. Então, const vai receber require e tá aqui Purge Webpack plugin. E para trabalhar com este cara, eu vou precisar de um outro pacote, só que esse já está dentro do Node, que é o glob, né? Que é para eu trabalhar com arquivos, tá? Então vamos lá, const eu vou fazer um require aqui desse jeito, tá? Maravilha. Agora que eu tenho tanto o Purge CSS quanto o Glob, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo e utilizar esse plugin. Então, onde eu tenho aqui as configurações do meu plugin, eu vou colocar mais um. New Purge CSS. E vou passar aqui um objeto de configuração, tá? E este objeto tem uma propriedade paths. Desse jeito, tá? E o que vai ter dentro desse paths, pessoal? Vai ter o caminho dos HTMLs que serão analisados. Aliás, eu falo HTML, mas poderia ser outros arquivos também. Enfim, mas no nosso caso a gente vai avaliar apenas o index.html, tá? Então eu vou passar aqui, eu poderia passar, por exemplo, aqui ó, o index, né? Só que isso daqui não vai funcionar, tá? Por quê? Porque para que isso funcione, eu preciso trabalhar em conjunto com o glob, tá? E isso é o que eu vou fazer agora, olha só. Eu vou apagar esse index daqui e vamos fazer o seguinte, ó, glob. E vou utilizar um método sync, tá? Para ele poder fazer uma coisa de cada vez, para ele fazer síncrono essa tarefa, tá? Então aqui eu vou passar o caminho, tá? Então eu vou passar assim, ó, asterisco, asterisco, asterisco. Poderia deixar assim, poderia colocar HTML, ou se quiser deixar somente assim, ele vai avaliar todos os arquivos e diretórios, tá? Aliás, nesse caso a gente não vai avaliar os diretórios, então eu vou passar uma propriedade aqui desse método do glob, tá bem? Mas para a gente deixar somente o HTML, eu vou colocar assim, ó, asterisco.html, tá? E depois eu vou passar um objeto aqui, ó. E esse objeto vai ter uma propriedade nodir true, desse jeito. Este nodir serve para que esta expressão aqui case apenas com arquivos e não com diretórios. Bacana? Basicamente é isso que a gente vai fazer, pessoal. Então eu vou abrir aqui o meu terminal, salvei o arquivo ali.
Vamos dar uma olhadinha aqui, npm run build. Esperar um pouquinho, ok. Vamos abrir aqui este arquivo novamente no meu Windows Explorer. E tá lá, de 139 foi para 9 KB, ok? Se a gente olhar esse arquivo aqui, vamos dar uma olhada aqui no Visual Studio Code, tá aqui. Então, basicamente, é um arquivo bem menor, né, pessoal? Olha aqui em cima, aqui, dá para a gente ter uma ideia, né? Ele tem algumas variáveis ali que o Bootstrap usa, mas basicamente, ó, quase nada de arquivo. Bacana? Antes da gente terminar essa aula, eu quero aproveitar e fazer o seguinte, ó, npm start, e vamos rodar agora o web server, né? Então, vou vir aqui, ele já está executando aqui compile successful, ele está executando na porta 8081, vou abrir o meu Chrome, tá aqui 8081, provavelmente eu vou dar um F5 aqui, como eu rodei de novo o servidor, né? Então, tá lá, tudo funcionando, ok, maravilha. Vamos inspecionar esse cara. Bom, se eu executar aqui, por exemplo, se eu selecionar um elemento, olha só, ele está me mostrando aqui do lado, né, que essas classes do CSS, elas estão aqui no style, né? E realmente está, né? Porque no ambiente de desenvolvimento, eu não externalizei para um arquivo, ele está sempre aqui dentro do meu head, olha só, style, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o source map para poder não só me mostrar aqui dentro do style, como mostrar o arquivo, o SES, né? Que é onde está o módulo do estilo que eu tô aplicando, tá? É óbvio que no nosso documento aqui, eu não tenho praticamente nada de CSS, né? Se eu abrir aqui o source e o diretório SES, eu tenho aqui, eu faço a importação do Bootstrap e faço uma formatação muito simples aqui no body. Então, no nosso caso aqui, tá fácil de saber, né? Se eu precisar mexer na cor de background do body, eu tenho apenas um lugar aqui. Mas digamos que isso nem sempre é assim, né? Quando a gente está desenvolvendo aplicações grandes, é normal que a gente tenha muitos arquivos de SES, enfim, tá? Muitos arquivos de SES, de LES, de estilos ou qualquer outro pré-processador, tá bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar, deixa eu apagar isso aqui, eu vou utilizar o nosso plugin lá do Webpack junto com o Source Map, tá? E isso é bem tranquilo de fazer, olha só. Vou vir aqui no meu Webpack Dev agora, tá? Não mais em prod. E aonde eu vou colocar este cara? É aqui, ó. É junto com o CSS Loader, tá? Basicamente, o que eu vou fazer? Trocar isso aqui, ó. Vou até copiar isso, dar um Ctrl X. Então, vou trocar essa string por um objeto. E esse objeto vai ter uma propriedade loader, tá? E aqui sim eu vou colocar, aqui aquela string CSS loader. Para que eu fiz isso? Para poder passar um objeto options aqui, tá? E esse objeto options é um outro objeto que tem source map desse jeito, true. Basicamente é isso. Salvei, vamos executar novamente, eu vou parar aqui, executar novamente. Já vou vir aqui no meu Chrome, provavelmente ele vai atualizar, aqui já atualizou. Se eu inspecionar aqui o body, olha só, aumentar o zoom aqui, repara que agora ele não está mais me mostrando o style, né, do meu documento, mas sim está me mostrando aqui o style.scss. Bacana? Então é isso. Finalizamos mais um módulo aqui do nosso curso. No próximo vídeo a gente conversa mais um pouquinho.